Graças e paz. Sempre as palavras que são ditas, né, na reunião, alguns irmãos que a gente respeita muito, sempre nos ensinam que quando estamos em reunião como essa, toda oração, todo cântico, possivelmente o Senhor tem um caminho na reunião. E muitas vezes que a gente está um pouco mais, às vezes distante, com a mente um pouco distante do Senhor, a gente às vezes não percebe muito o caminho de Deus para hoje. Eu sempre gosto de me lembrar que uma das coisas que mais me chamou a atenção da forma que reunimos hoje é a liberdade, mas muito mais do que a liberdade, é a novidade da reunião. Eu vinha de um modelo onde estava meio que estagnado o que acontecia na reunião. Tinha meio que um roteiro pré-pronto. E não havia muito espaço para que o Senhor pudesse, um irmão, aqui mesmo eu estou falando a palavra, mas se de uma hora para outra Deus deu uma palavra ao irmão Walter, eu me sento e ele vem para cá, sem nenhum constrangimento. Ou qualquer outro irmão, sem nenhum tipo de... Primeira vez que eu vi isso, eu estava numa conferência e quem estava falando era o Gerson, e era um irmão que andava muito com o Gerson, que tinha uma revista Impacto. É a família que era os donos da revista Impacto. E o Gerson estava ministrando, e esse irmão acho que recebeu algo do Senhor durante a palavra. E o irmão sentou, o Gerson sentou, o irmão levantou, e a reunião continuou. Depois o irmão levantou e o Gerson sentou, e eu disse, pronto, aí. Compartilhar da palavra na liberdade. Então, algo que o Davi orou aqui, agora por último, é muito interessante para a nossa continuidade de hoje. Qual é? As Escrituras, elas buscam dar toda honra, glória, louvor e exaltação apenas ao Senhor. Se existe algo que Jesus ensinou à religião da época, fariseus, saduceus, todas as subdivisões que as religiões judaicas tinham criado, foi exatamente isso. Eles não conseguiam ver em um enviado de Deus, em alguém que dizia que era filho de Deus, na pessoa de Jesus. Era muito difícil para eles. Mas como alguém que nasce em Nazaré, é filho de uma judia inexpressiva, um homem que a profissão até que tinha lá a sua importância, trabalhar com madeira e carpintaria, não era nenhuma profissão desimportante na época, mas mesmo assim, nem o José e nem a Maria eram dignos de honras. Não pararam para examinar a raiz familiar do Senhor. Ficaram muito mais preocupados com a aparência mesmo. Mesmo porque se chegou até nós, até eles com mais rapidez, mesmo percebendo que aquele homem com 12 anos de idade já demonstrava sabedoria superior a muitos outros de sua época. Mas ele não tinha o glamour. Não tinha. E a pompa em que muitas vezes o cristianismo busca nos colocar é exatamente o oposto do que nós lemos semana passada e vamos continuar hoje. Essa vida de cruz, essa vida de crucificação, essa vida de espelho que nós estamos vendo hoje e vamos avançar para os demais, é uma vida muito diferente do que muitas vezes é o
quero. O Christian, o Shen, que o Senhor já tomou para si, disse que, na verdade, é preciso que eu lembre que nós vamos ler agora em Filipenses, a luz que brilha em mim, quando o Senhor diz assim, que vós sois a luz do mundo. Até essa frase ela precisa ser interpretada no contexto bíblico correto. Não é que haja brilho em nós. Christian coloca que apenas nós refletimos a luz de Deus que há em nós, no nosso íntimo, no nosso interior, essa vida que foi pregada hoje pela manhã, mais uma vez para nós, essa vida que foi manifestada e que das trevas brilhou a luz. E ninguém viu. Porque a luz estava mesmo sendo uma humanidade perfeita, não misturada com pecado, eles não conseguiram ver a luz do Senhor. Não conseguiram. Apenas um homem, se não estiver enganado, por obra do Espírito, é que consegue olhar para ele e dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ninguém mais. E ainda assim desse homem, Deus tirou a glória dele. Olha, amigo, não foi você. Porque nenhum homem teve condições de ver essa luz. Então, é bom que nós entendamos que as pessoas, ao olhar para nós, também não verão. Não se sinta menor. Mas eu tenho me dado tanto ao Senhor, o irmão tem falado de vida interior. Será que eu não tenho essa vida? Tem. Hoje eu vim para começar daqui. Você tem essa vida. Não duvide dela. Você nasceu de novo. Se você escorregou hoje, tropeçou, falou algo que não devia, pensou algo que não devia, saiba que é do percurso. Mas essa vida foi colocada em você, na cruz. E eu não sei te explicar muito bem, apesar da gente eu não sei te explicar muito bem, apesar das soteriologias da vida buscar fazer isso, eu não sei como você creu. Não sei como foi a sua experiência. Não sei como seus olhos se abriram. Não sei se quando você viu, você já estava lá. Não sei se foi dormindo e você acordou. Não sei se você foi impactado pelo cântico, ou teve uma vida tão miserável que de lá só tinha o Senhor. Não sei de que modo ele te pescou. Mas eu sei que essa vida em você se manifestou. Por alguma razão, eu e você precisamos ser muito gratos, porque ele nos escolheu. Somos dele. Não tínhamos nada, não éramos nada, mas por alguma razão inexplicável, ele olhou para você e te quis. E podem duvidar, os seus amigos, a rua, a família, seja quem for, pode duvidar e não ver nada de Jesus. Não conseguiram ver o Pai nele. Filipe chegou e disse assim, Senhor, quando é que tu vai mostrar o Pai? O Senhor tão amoroso. Eu tinha dado uma patada, mas o Senhor é amoroso. O Senhor é cheio de vida. O Senhor olhou para ele e disse assim, como você nunca viu o Pai? Olha para mim. E você vai ver o Pai. Simples assim, sem explicações teológicas, sem muito, de daqui. Filipe, é porque, lembra lá, não, olha para mim. Olha como eu trato as pessoas, olha como é que eu lhe trato. Olha como é a minha manifestação com você, olha a minha preocupação em não pecar, em não errar, em ser correto, olha para isso. E você vai ver o Pai. Aqueles homens conheciam a Torá, as leis, tudo que tinha muito bem organizado. Mas ele nunca tinha visto a palavra na prática. Na prática.
Nós vamos já chegar nesse Cristo vivo. E o Senhor não perceberam, a luz estava ali. Jesus era o mais perfeito e fiel espelho de Deus aqui na terra. Deveriam ter visto. Da mesma forma, amado, o Senhor vai e está se manifestando através de você. Paulo não tem dúvida disso. Paulo vai demorar um pouco de tempo a dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas Paulo conseguiu tocar em uma realidade que nós estamos tateando, e graças ao Espírito nele, isso ficou para nós um pouco mais claro. Filipenses 2, 15 e 16. Nós vamos ler dois textos para avançar da questão do espelho. Os irmãos que por o tempo dado não lembrarem que ponto estamos, nós estamos tratando 3 analogias ou tipologias ou simbologia de Paulo em 2 Coríntios capítulo 2 até o começo do 3. Paulo fala que uma vida em Cristo, uma vida no Espírito, ela seria como um espelho. Ela teria uma primeira característica de espelho. E depois carta e por último perfume. Nós estamos seguindo uma sequência. E esse espelho, no 2, 15 e 16, Paulo aos Filipenses, tida como uma das cartas mais altas das Escrituras, Paulo começa dizendo o seguinte, a partir do 13: porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Irmãos, eu queria... É isso? 2:13? Eu li o 13, tá certo? Amém? Tanto o querer como efetuar. Eu queria falar sobre esse versículo antes de chegar no 14 do 15. Eu acredito que ninguém aqui, espero eu, duvida ou tenha problemas em ter a certeza de que a vida de Deus está em você. Como a gente sempre fala, se você tiver alguma dúvida a respeito disso, procure os irmãos, principalmente o do presbitério, sente com eles, converse com eles, se intere sobre isso. Mas, passando a página e crendo que não há nenhuma dúvida em nós, de que a vida de Deus habita em nós, eu quero com essa lupa, com esse entendimento, olhar para esse versículo. Porque Deus efetua em nós tanto o querer como efetuar. A pergunta que nós temos que fazer, olhando para esse versículo, porque esse versículo ele pode te levar para 2 lugares. Lugar número 1, que penso eu não é um bom lugar. O lugar da acomodação. O lugar de dizer assim, bem, se eu não sou mais santo, se eu não mudei mais, se eu não estou mais transformado, é porque Deus não quis ainda. Deus não está fazendo muita força para que eu já me transforme. Ele vai aos poucos. Eu quero te dar uma outra opção, nos dá, de olhar para esse texto. Se há em nós, e há em nós o Espírito, nenhum de nós que nascemos de novo, amanhece querendo pecar. Amanhece dizendo assim, hoje eu vou fazer tudo o que a carne me mandar. Não, não há em nós esse querer. Entende? Porque se você amanhece o dia, abrir os olhos, o seu primeiro intento é pecar, é pensar no pecado, há de você com rapidez procurar ajuda.
Conversar com o irmão de confiança, sentar e dizer, amado, eu preciso ter comunhão. Porque não é essa, ou não deve ser esse, o primeiro intuito, o querer de Deus em nós. Em nós está o Espírito. O que precisa e é normal em nós é o querer o Senhor. A intensidade, se você vai passar o dia querendo orar 2 horas ou 2 minutos, se você vai passar o dia querendo ler a Bíblia toda ou 2 versículos, se você, eu não sei medir e não me cabe a intensidade do seu querer, me parece que essa vai sendo alimentada conforme você se dar ao Senhor. Mas há em você o querer que Cristo cresça. Precisa, biblicamente, haver em você. Alguns irmãos da minha geração, e nós não somos melhores do que ninguém, os irmãos são mais velhos aqui, com 30, 20 anos de fé, não é melhor do que nenhum mais novo. Estamos tudo no mesmo pacote, buscando crescer. Mas para esses irmãos, conversem com eles, é estranho alguém não querer reunir, não querer ler a Bíblia, não querer ter comunhão, não querer louvar ao Senhor, não querer. Por que não quer? É estranho. É estranho não vir para a reunião e não sentir falta. É estranho não ver irmãos e não sentir falta. É estranho não ler a Bíblia a semana toda e não sentir falta disso. É no mínimo estranho. Para esses irmãos que nasceram na fé que não, repito, não somos melhores do que ninguém. Tudo, se não olhar para o Senhor, vai para o mesmo buraco. Mas, amados, desde o dia, e eu falo por mim e por vários irmãos que conheço de próximo, há um querer em nós do Senhor. Há um querer do Senhor. Nós não podemos aceitar estarmos nesse mundo que só fica pior e não vai melhorar, só vai piorar. Não gaste o seu coração, o seu tempo e a sua memória com perspectivas humanas de melhora. Não existe. A Bíblia aponta para um mundo caos. A Bíblia aponta que nos últimos dias vai ser como no dia de Noé. Caos. Miséria. Prostituição ao ar livre. Homens fazendo o que querem, aonde querem. Não há nenhuma perspectiva de melhora. E se num mundo desse, eu e você, não tiver com o coração ardendo, querendo crescer em Cristo, o Senhor precisa nos tocar hoje com a sua palavra. Se um mundo desse não for suficiente para trazer para nós esse fervor, sabe aquilo que nós lemos semana passada? Tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. De ser espelho. Jesus não teve, apesar de alguns teólogos de esquina dizer que Jesus usou ali os presentes, o ouro, o incenso e a mirra, para viver uma vida abastada e com carro de praia, um pregador Zezinho aí da Bahia, eu tenho vergonha de dizer que ele é de lá. É mentira, tá? Não houve nenhuma... O Senhor veio para cá para padecer. O Senhor veio para cá para ser espelho do Pai. Só. Ele não veio para cá para bonanças, para melhorias. Ele veio para cá para ser exemplo. Ele veio para cá porque a religião que estava aqui já estava com os mesmos problemas que nós temos hoje. Divididos, uns riquíssimos e outros miseráveis. A palavra na mente e uma vida hipócrita. Era isso que a religião já tinha lá.
Eles tinham a Bíblia. Andavam até, né, a gente costuma dizer, com o tal dos filactérios aqui nas caixinhas. Conheciam. Dizem as boas línguas que um judeu com 9 anos de idade já tinha toda a Torá gravada de cor. Mas o que foi que transformou eles? Hipócritas, sepulcros caiados, falando de santidade e cobrando das pessoas, e o Senhor disse que coisas que nem vocês fazem. É isso que vocês estão fazendo. Mas a graça foi manifestada. Amém? Ninguém viu. Não tenha vergonha de dizer que você serve ao Senhor. Não tenha vergonha de dizer que você congrega apenas sobre o nome do Senhor. Porque numa bagunça estabelecida, nós damos testemunho do nome do Senhor. E o Senhor produz em nós esse querer o Senhor. Querer Deus. Irmãos, é o que nos diferencia do mundo. Se nós não nos aproximarmos do Senhor, seremos tão miseráveis como qualquer um desse mundo. O dinheiro não nos diferencia do mundo. A inteligência e a capacidade humana não nos diferencia do mundo. Tem gente lá melhor do que nós. Lá no mundo tem gente mais inteligente do que a gente. Fala melhor do que nós. Tem mais dinheiro do que nós. O que nos deixa diferente é o Senhor. Se nós não tivermos isso, o que temos? Você vai mesmo disputar quem é mais rico? Você vai mesmo disputar quem é mais inteligente, quem é mais bonito, quem faz mais plástica, quem está mais esbelto? Você vai mesmo disputar? Você vai mesmo cair na cilada de disputar com esse mundo? Nós não somos desse mundo, irmão. O Senhor me ajude a lembrar disso. Nós não somos desse mundo. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Temos uma batalha para correr aqui ainda. Possivelmente muitos anos de guerra ainda. Mas nós não somos daqui. Nossa luta não é com esse mundo. Nossa luta é conosco. A nossa guerra é permitir que o Senhor nos vença. A nossa guerra não é vencer o irmão que está do seu lado. A nossa guerra não é contra o vizinho. A nossa guerra não é contra o teu marido, nem contra a tua esposa. A nossa guerra é Cristo nos vencer. Mas é dele, sim. Jamais tiraria essa verdade. É dele o querer e o efetuar. Tem uma imagem que roda a internet, que os professores de filosofia gostam muito de usar, que é aquele homem grego numa pedra, com a talha e um martelo, se esculpindo, se lapidando, se auto-melhorando. Filosofia ama isso. O homem é capaz de melhorar por ele mesmo. O homem tem condição de se auto-esculpir, de formar o seu caráter. Não tem. Nunca vai ter. Só quem consegue formar o nosso caráter como Cristo quer é as Escrituras, é no Espírito. Não adianta, irmãos. Não adianta o homem tentar se auto-esculpir. Talvez a nossa falha ainda muitas vezes é essa. A gente labuta em uma situação que é dele o efetuar. É dele o fazer. E ele vai fazer.
Na verdade, aprendemos hoje pela manhã e estamos tentando ver à noite que ele já fez, não é que ele vai fazer. Ele já fez. O que precisamos é tocar. Versículo 14. Fazei tudo sem murmuração. E o versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Esse é o nosso papel. Entenda uma coisa. Por que eu quis falar sobre isso? O Senhor vê a sua luz. Amém? Sabe, você no seu trabalho, você na rua, você no trânsito, você no seu dia a dia, se você tem dado lugar ao Senhor, tem deixado Cristo edificar a sua vida, essa luz está brilhando. O mundo pode não ver, vez ou outra vão enxergar. Vez ou outra alguém vai dizer, mas você é cristão? E você vai dizer, viram a luz. Mas não é somente quando alguém vê. Na maioria das vezes não verão. Para a maioria das pessoas desse mundo, nós somos um povinho. Para a maioria das pessoas desse mundo, a nossa vida não tem muito valor, não. Nós estamos aqui numa grande perca de tempo. Mas é preciso que eu e você saibam. Nós somos luzeiros nesse mundo. Para nós que somos seres humanos, entendendo esse versículo assim de forma bem prática, na nossa mente humana, Deus dos céus olhando a terra, é uma grande, vasta escuridão, com alguns pontos de luz. E essas luzes somos nós. O resto é trevas. Mas é muita presunção. Se houvesse alguém aqui metido com o linguajar atual, intelectual, diria, mas é muita presunção achar que somente os cristãos que servem a Jesus têm luz. Não é presunção, não, é a única verdade. Infelizmente. Não há outra porta, não há outra escada de incêndio, não tem outra saída, não há outro caminho, só há Cristo e este crucificado. Não tem luz em outro lugar. O resto pode ser até lamparina, luz queimada, mas somente o Senhor é que é a luz que desceu dos céus e o mundo não viu. Só o Senhor. E ainda assim estamos aprendendo que em nós não há essa luz, mas somos o espelho que reflete a sua luz. Alguém pode até dizer, Márcio, mas Márcio, como é que você, um comedor de arroz com feijão, um homem que mora aqui num bairro pobre de Fortaleza, pode dizer que é luz nesse mundo? Márcio pode olhar nos olhos dessa pessoa e dizer assim, a luz do Senhor reflete em mim. É essa luz. Realmente, se você olhar para mim, não tem nada. Realmente, ao olhar para mim, você não vai ver nada. Ao olharem para o Senhor, o que eles viam era um homem de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa da favela de Nazaré? Eles só conseguiam ver isso. Uma favela,
um casal desconhecido e um homem dizendo que era filho de Deus. Então, na maioria das vezes, olhando para nós, é o que verão. Nada. Mas eles terão uma surpresa. Sabe por quê? Porque o Senhor vai voltar, irmãos. Amém? Amém? Para aqueles que já morreram, o Senhor já voltou. Mas o Senhor vai voltar. E é por isso que nós estamos aqui buscando nos preparar melhor para nos encontrar com Ele. Não há dúvida que Ele vai voltar. E nós somos essas luzes no mundo. É para isso que o Senhor nos chamou. Para brilhar. Para estarmos no Senhor e Ele em nós. E Paulo continua, irmãos. E nós queremos falar de Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Nós vamos avançar para o nosso segundo exemplo. Nosso não, o das Escrituras. Algum tempo atrás, o irmão Davi nos trouxe um bom estudo pelo Espírito dessa carta. Nós aprendemos mais alguma coisa. Mas os irmãos lembram que essa carta principalmente fala, dentro do assunto que nós estamos tratando, de vidas que deveriam viver no Espírito, mas não estão vivendo. Essa carta também pontua a facilidade que nós temos de esquecer o que Jesus disse e fazer a nossa própria vontade. Fugir. O que nós precisamos continuar em oração é para que os irmãos que dirigem aqui, é uma analogia pobre, mas é a que veio em mente. O que nós temos que pedir ao Senhor é que para quando esse carro que não está pegando aí na chave, ele foi empurrado pela palavra, ele for, sabe, hoje ou domingo que vem, não sei que dia, ele for de fato botado para andar, que nós continuemos, que nós a palavra me fugiu, mas agora veio à mente, a palavra melhor para nós não é rapidez na caminhada, é constância. Eu acredito que irmãos que correm muito também cansa. Mas olhando para essa palavra, o Evangelho nos cobra ao menos uma constância. Sabe? Ali no pasto de Jacó, no pasto do gado, orando, lendo, tendo comunhão, reunindo, tal. Constante. Aos poucos, mas firme. Oscilar menos. Nós conseguimos colocar mais do que já ouvimos para funcionar. O segundo exemplo que Paulo dá na carta de 2 Coríntios é que as pessoas que se deixam ser quebradas pelo Senhor, que é o caminho que nós estamos tomando, compromisso, crise, cruz, estamos em crise. A primeira que nós vimos aqui foi o espelho, vai ser limpo para brilhar o Senhor. A segunda na sequência é uma carta. E nós falamos lá no primeiro dia, a carta aponta para a intimidade. A carta aponta para quem recebeu ou escreveu carta, sabe o quão íntimo é uma carta. Na verdade, quando os e-mails foram criados, o que mais se falou foi da impessoalidade de um e-mail. Apesar que ainda hoje é o mais pessoal das comunicações digitais. A maioria das empresas não manda por WhatsApp, o que é sério. Manda por e-mail. A carta fala muito de quem a escreve.
E Paulo, aos Coríntios, estava chateado, digamos assim, porque estavam dizendo sobre ele o que ele não é. E ele faz uma abordagem primeiro dele, depois nossa, de que ele é uma carta escrita do Senhor. Paulo não queria que vissem ele. Se há uma lição que Paulo entendeu desde o início, foi essa. Os coríntios já tinham recebido uma carta de Paulo. Paulo dizendo: quem é Pedro? Ninguém. Quem sou eu? Nada. O irmão Otmani diz o seguinte sobre esse versículo de carta. Ele diz o seguinte: a carta é a inscrição de Deus em nós. Jesus é a carta de Deus para o mundo. Não conseguiram ler. Não houve interpretação. Jesus é as boas novas, é a boa notícia, é a boa escrita de Deus. Quem quer saber da boa nova, o que foi que Deus escreveu de bom? Olha para Jesus. Esse seu Deus eterno já escreveu alguma coisa boa? Já. Olha para o Senhor. Ele é a carta viva. João, com tanto amor, chega a dizer na segunda carta, dizendo aquilo, sempre que eu passo por aquele texto, eu fico maravilhado, João dizendo: nós tocamos na vida. A vida foi manifestada e eu toquei nela. Jesus encarnou a vida. Jesus manifestou o Pai. Isso é tão alto, irmão, para a gente que a gente fala assim, não consegue tocar na magnitude que é um negócio desse. O Deus eterno, o Verbo se fez carne, a palavra que estava apenas escrita, agora se manifestou, tomou forma. Ela não está mais aqui no ombro de ninguém, ela não está mais escrita, ela tomou forma, ela caminhou entre nós. Essa palavra andou. Essa palavra amou de verdade. Ele não falou sobre amar, ele era o amor. Aquilo que escreviam, aquilo que ouviam do Senhor, mas talvez não tinham muita certeza, Jesus manifestou, fez acontecer. Se hoje eu e você pode com sinceridade falar que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus é misericordioso, é porque tudo isso ele encarnou em Cristo. Não é só um texto. Entende? É muito mais do que um texto. É muito mais profundo do que o que está escrito. Ele é isso. E ele está em nós. Amém? Amém? Então, da mesma forma que ele era a carta de Deus para o mundo, diz o nosso amado irmão Stephen Carl, você é a carta dele para a humanidade. Somos nós. Não adianta, vou melhorar para não ficar mal entendido, porque ler a Bíblia sempre adianta. Mas vamos dizer, não vamos só decorar textos. Nós precisamos que essa carta seja manifestada em nós. Tenha certeza de uma coisa. Sempre que você fala do Senhor para alguém, esse alguém está buscando o que você fala em você. E nós não temos como fugir disso. Não adianta você pregar o evangelho ou falar aqui na reunião e dizer: irmão, não olhe para mim não, olhe para Jesus. Ó, isso aqui é Jesus, mas não olhe para mim não, Não. Você pode até dizer, como Paulo disse: eu estou caminhando. Uma coisa eu faço. As coisas que para trás ficam, eu estou seguindo. As pessoas precisam ao menos perceber que eu e você
pode ainda não amar como ele amou, mas estamos tentando. Nós podemos não ter a misericórdia como ele teve, mas nós estamos tentando. Nós podemos não amar e ter comunhão com todos como ele teve, mas nós estamos nos esforçando. É preciso haver em nós um sentimento, um coração para isso. Senão parece que é só blá blá blá. Somos um, somos irmãos, e não suporta sentar nem perto do outro. Que somos um é esse? É preciso que haja em nós o sentimento correto de que estamos sendo lapidados, cortados, ajustados, sim. É dele o querer e efetuar, sim. Mas há em nós um sentimento de busca. Há em nós um sentimento. Paulo disse, uma coisa eu faço, eu vou deixando as coisas que ficam para trás, que não tem nada a ver com ele, que se misturam, que são minhas, eu não quero, e eu sigo para o alvo. As pessoas, foi o desejo de Paulo, precisavam olhar para ele e ver o Senhor. E ver Cristo. A carta, irmãos, que os homens vão ler, ainda é, muitas vezes, eu e você. Somos nós. Gálatas 2, 20. Está até aqui bem marcado na Bíblia do Davi. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse versículo de Paulo é um dos que as pessoas têm mais medo de citar, de abraçar, de tomar posse. Vamos tomar posse? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Correm desse versículo, se escondem, não. Um dia eu vi um irmão quase dar um seminário para explicar que isso aqui é Paulo. Paulo, nós. Não querendo nenhum tipo de responsabilidade, de cobrança sobre quem é Paulo, irmão. Paulo foi mais miserável do que muitos que estão aqui. Quem é Paulo? Não temos como separar. O Senhor que veio, que habitou, que esteve, o Espírito que esteve, que habitou na vida do Paulo, é o mesmo Espírito que agora, nesse momento, habita em você. Não há diferença. A diferença é que Paulo tem um ministério específico. Mas no que diz respeito à vida, a vida veremos muito mais a partir da semana que vem. Essa vida ser vivida é uma decisão. Ajudada pelo Senhor? Creio que sim. Mas é necessário querer. Porque não foi eu quem disse. Quem disse foi o Senhor em Mateus, em Marcos, em Lucas. E Lucas aumentou o texto. Se é que nós podemos dizer, ainda deu um acréscimozinho lá na frente. Aquele que quiser. Tudo isso que nós estamos falando aqui há 4 semanas é para quem quiser. Eu posso continuar sendo cristão, lendo a minha Bíblia e viver na vida do jeito que eu quero? Com certeza. Posso continuar sendo cristão, brigando, devendo a todo mundo, quebrando, falando mal? Com certeza. Não vou perder minha salvação? Até onde cremos, não. Vai ter o quê? Vai ter uma disciplina séria. Que eu fosse você, não queria, mas
Vai que você quer. Tem uma história no Ceará que tem menino que só aprende apanhando. Pode ser que você seja esse menino ruim. Só aprende na peia. Mas é quem quiser. É esse nível de vida que alguns quiseram e oxalá nós também vamos querer. É o nível que você tenhamos nós o mesmo sentimento. De dizer, Senhor, eu quero. O Senhor não é teu querer o efetuar. O Senhor não está em mim, eu quero. Me ajude, eu quero. É isso aí. Eu quero quando o Senhor se encontrar comigo, estar no nível melhor. É isso que eu quero. Eu quero ser recebido e o Senhor me dá ali galardão. Eu quero. Mas é aquele que quiser. É por isso que é tão difícil. É por isso que não dá para ficar acomodado e dizer assim, Deus vai fazer. Vai, Ele quer fazer mesmo. Mas Ele foi muito sincero. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Sempre que eu falo, passo por esse versículo, eu faço com os irmãos uma brincadeira que eu fazia em sala de aula. Pergunte para o versículo, quem é si mesmo? Negue-se a si mesmo. Quem é si mesmo? Jesus, quem é si mesmo? Minha mente, o que eu quero. Mente, vontade e emoção. Minha mente, o que eu penso. Minha vontade, o que eu quero. Minhas emoções, o que eu sinto. Tudo isso eu preciso negar. Preciso aprender com o Senhor. A minha mente, a minha vontade, a minha emoção, ela precisa voltar para onde o Senhor já resolveu. Acreditamos, ou ao menos temos certeza bíblica, que lá no Éden, o Adão tinha tudo isso submisso a uma vida, ao Espírito. Depois da queda, mas em Cristo, com a nova vida que Deus te deu, com o que o Senhor fez em mim e em você, Ele agora pode nos cobrar. Minha mente, vontade e emoção, cativas ao Espírito. Exercitando. Buscando. Quem quiser. Tudo aquilo que é bom, perfeito, agradável, nisso pensai. Minha emoção, quando eu tiver com vontade de quebrar a sua cara, que o Espírito possa me lembrar que não. Quando eu tiver com vontade de jogar o carro por cima do motoqueiro, que o Senhor possa me lembrar que não. Que motoqueiro pode ser um irmão, ou alguém que vai ser salvo. É nesses momentos em que a nossa vontade quer reinar, em que a nossa vontade quer tomar o lugar. É nesse momento difícil, é a nossa luta. É aí onde Paulo luta. Nosso amado irmão Sâmio fez aqui vários apontamentos sobre isso. Romanos 6, 7, 8 e 9. É aquela guerra que Paulo diz, mas o mal que eu não quero fazer eu faço toda hora. Por quê? Porque até chegar no capítulo 8 de Romanos, e Paulo dá um glória maravilhoso, e entender que é possível essa vida caída ser dominada pelo Espírito. Amém? É possível. É possível, irmão, eu e você sermos dominados pelo Senhor. É possível, nós temos que crer nisso. É possível eu e você ser dominados pelo Senhor. É possível eu e você dizer que Cristo vive em mim. É possível. Ele nos deu. E é possível. E essa carta, para irmos encerrando,
Filipenses 3, 3 e 3, 9. 3, 3, 3, 9. Alguém lê para mim, por favor? 3, 3. Quem quiser ler, pode ler. Porque nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O 9, aguarda aí, por favor. Ser achado nele, não tendo justiça própria, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém? A inscrição dessa carta não é circuncisão. Não é mais um pacto feito na nossa carne. É no Espírito. Muito mais profundo. Irmãos, se homens que se deram a Deus em um momento em que o Espírito não habitou neles. Vamos repetir para nós, para isso ficar bem gravado antes de encerrarmos. Se homens na antiga aliança, no Velho Testamento, homens que se deram a Deus, homens que negaram a si mesmos, a sua vontade, homens que resolveram seguir o Senhor, mesmo sem habitação do Espírito, mesmo em um momento de circuncisão na carne, não no Espírito, mesmo com sacrifício de bode, de animal fedorento lá de uma hora para outra, muitos desses homens e mulheres conseguiram ser fiéis em toda a casa de Deus. Eu quero encerrar com essa nota de responsabilidade para mim e para você. Imaginemos que muito mais o Senhor tem para cobrar de nós. Davi, a gente de Davi, almejou ter o que nós temos. Homens almejaram. Joel sonhou, profetizou desse espírito que encheria toda a carne. Ezequiel viu. E eu e você, às vezes, pela circunstância da vida, podemos até fazer pouco caso, mas é muito grande o que Deus nos deu. É muito grande. O Deus de toda a glória habita em nós. Domingo nós falaremos do cheiro, bom cheiro, e entraremos em alguns aspectos da disciplina. Por isso que eu quero encerrar com essa fala para mim, primeiramente para mim e para vocês. Não é à toa que o Senhor vai nos cobrar. É porque há capacidade em nós de viver segundo o Espírito. Foi nos dado. Amém? Mas nós não fiquemos com o coração triste. Nos alegremos com o Senhor. Nos alegremos com o Senhor de amor. Amém? Jesus é o Senhor.